Então essa obra fica bem marcada para o surrealismo, né? São os relógios derretendo do Salvador Dalí. Então sai tudo assim, parece um sonho, né? Sai daquela lógica tradicional. Então é bem interessante porque marca bem esse período. E aí, em paralelo, a gente tem o design revolucionário russo, mas que foi muito importante nessa questão histórica que influencia até hoje. No período entre guerras, a Rússia acaba isolada, né, na era stalinista. Fica também conhecido o design revolucionário russo por construtivismo. Lá eles trabalham o emprego racional de matéria útil para criar objetos de uso comum e procuram encontrar problemas de comunicação. Claro, eles precisavam se comunicar rápido, né? E muitas vezes se comunicar de maneira, como é que eu vou dizer, entre linhas, porque né, o Stalin, um governo comunista que controlava todos os meios de comunicação, então eles acabaram, o pessoal que trabalha com essa forma de comunicar, acabaram trabalhando muito para se comunicar muito fácil e muitos deles tiveram que, inclusive, fugir do país para continuar a trabalhar, né? Faces do comunismo. Então, a meta era combinar palavras e imagens simultaneamente, isso a gente já viu outros fazendo, mas lembra que a Rússia estava isolada. Então, isso é até interessante, né? Mesmo isolados, os anseios do ser humano acabam sendo os mesmos, né? E acaba sendo o primeiro passo para o fotojornalismo, então uma imagem que diz mais do que 1000 palavras, né? Também com eles evoluiu, cresceu e se criou a fotomontagem, os fotogramas e a superposição. Você colocar uma imagem sobre a outra para gerar uma terceira imagem, né? Então são representantes desse período Marc Chagall, Kandinsky e Lissitzky. Cada nome que é um trava-línguas. Aí eu acho esse cartaz russo do Alexander Rodchenko icônico, né? Imagina lá perto de 1920 fazer esse cartaz, que é exatamente essas fotomontagens, as sobreposições, sem computador, né? Então, o trabalho da pessoa de revelar uma foto, recortar com bisturi, existe um equipamento de recortar que é quase um bisturi, para botar um fundo, fazer uma sobreposição, colocar texto. Imagina tudo isso sem computador, né? Incrível esse trabalho aqui, do Alexander. E outro representante do design revolucionário russo é o Lissitzky, que ele marcou o estilo dos anos 20 e juntou o construtivismo, mas ele já foi um desses que acabou fugindo. E aí ele acaba, por isso que a gente acaba classificando em separado, tá? Os anteriores, o design revolucionário russo que ficou só na Rússia, e, por exemplo, alguns que acabaram saindo da Rússia, fugiram de lá, como é o Lissitzky, que ele junta, então, esse conhecimento do construtivismo russo com o refinamento da elegância europeia, o que é muito interessante. Com isso, ele começa a trabalhar concepções sobre tipografia, mais um que faz fontes que a gente usa até hoje, e a fotomecânica assimétricas. Então, é o primeiro a encarar a fotografia como parte integrante da estrutura gráfica, uma libertação das imposições retilíneas. Aqui está o próprio, né, num cartaz que ele fez dele mesmo. Olha as sobreposições novamente. Não tem computador, né? A pessoa coloca ali, desenha à mão livre, recortes, né, fotos, e trabalha com essa simetria, que isso foi muito importante, né? Que até então não era tão usado. O Alexei Brodovitch também é outro russo que foge, e ele acaba tendo características bem particulares, porque ele morou na França e nos Estados Unidos, então ele junta ainda a estilística europeia com a estilística americana. Ele tem uma antipatia pelo excesso de ornamentos, e acaba desenvolvendo um método único e particular, quase que artesanal. Olha como ele fazia. Ele recortava as fotos e montava sobre um vidro. Então, ele fazia vários vidros, e isso meio que é o pensamento quando a gente trabalha nos layers, nas camadas. Olha só que legal, né? E ele tinha que ter um grande senso estilístico, né? De fazer essas sobreposições, também um trabalho super interessante. Aqui a capa de um livro que ele fez, do Alexei Brodovitch, né? Esses nomes muito fáceis de falar. Outro movimento daqui em paralelo, né? Porque não estamos mais na Rússia,
é o Art Deco, que alguns consideram como um movimento secundário, mas eu acho bem importante. Ele é contrário ao movimento moderno e acabam que muitos trabalhos são considerados kitsch do Art Deco. Porém, reafirmaram que é difícil ir contra o apego do homem ao ornamento, por isso que muitos acabam dizendo que o Art Deco é kitsch porque tem ornamentos, porque usa decorações superficiais. Mas o que eles mostram, né? Lembra daquela questão, que esses movimentos, eles são características sociais, políticas e econômicas. Então, é característica do ser humano. O ser humano é assim, né? Então, apesar do uso de curvas, aqui é um design bem mais ordenado e geométrico, tá? E por isso que se difere com o Art Nouveau. Por quê? A gente pode fazer uma curva à mão livre, mas a gente pode fazer uma curva a partir de um compasso extremamente geométrico. Muitos dos princípios do Art Deco são utilizados até hoje, inclusive na decoração, objetos, por isso que eu acho extremamente importante. E esse slide até a gente vê bem, né, a referência na arquitetura, edifício Chrysler, nos Estados Unidos, em Nova York, e esse cartaz, né? Então, existe todos esses ornamentos, esse excesso, como no edifício Chrysler, que são coisas que alguns chamam de pastiche, porque é só para decorar, mas que fazem sentido para esse movimento. Então, no cartaz também tem essa sucessão de curvas, né? Igual tem ali no topo do edifício Chrysler. Depois a gente também, não é depois, né? Quase que é meio que em paralelo aqui, né? O movimento de Style, que significa o estilo, que eu sou apaixonada por ele. E esse é um dos exemplos de movimento que invade arquitetura, artes, música, artes plásticas, design gráfico e até o design de mobiliário. Então, ele aparece durante as guerras, acaba... Né, não, o que acontece? Que durante as guerras a gente tem alguns portos seguros, onde os profissionais que acabam sendo muito perseguidos por terem ideias que sempre são consideradas revolucionárias, porque são ideias novas, ainda mais que se trabalha aqui com comunicação. Então, a Suíça se torna um reduto dadaísta, dos dadaístas vão lá para a Suíça, a Espanha se torna um reduto cubista e a Holanda do movimento de Style. Então, é uma arte influenciada pela tecnologia avançada e por descobertas das ciências. Olha a questão, né, política, social e econômica. É um equilíbrio com assimetrias, simplicidade de soluções, formas básicas e cores primárias. Também aparecem linhas retas e por vezes negras. Opa, forma básica, cor primária, linha reta por vezes negra. Quem é que lembra? Ali, Mondrian, o artista plástico que faz o resumo de todo o movimento de Style. E aqui do lado está uma peça gráfica, né, que também característica nessas figuras geométricas, simples, tem até a fonte que eles criaram ali relacionada. Então, é a primeira capa da revista desse movimento. E contando tudo isso, vocês devem lembrar da cadeira Red and Blue, que também faz parte desse movimento. Então, olha só como um complementa o outro e a gente consegue ver a tradução nas diversas formas de arte, né? Vamos chamar isso aqui tudo de arte. Outro movimento que a gente estuda bastante na arquitetura, tem forte influência também nas peças gráficas, nos layouts, aqui na questão gráfica. Podem entrar lá, procurar a fonte Bauhaus, vocês vão encontrar uma fonte que foi desenvolvida aqui em 1919. Muitas vezes a Bauhaus é mal compreendida, porque o que a gente estuda hoje é o resultado dos artistas que se reuniram lá. Mas o objetivo da Bauhaus inicial era juntar formadores de opinião, arquitetos, pintores, escultores no ambiente de oficina, inclusive com pensamentos diferentes, tá? Então, o que a gente vê é resultado da escola Bauhaus, não era o que eles ensinavam lá, mais ou menos isso. Então, grandes professores que contribuíram de maneira diferenciada e vinham de escolas diferenciadas, entre eles Paul Klee, o Kandinsky, o Herbert Bayer, entre outros. E o resultado acaba sendo, né, um design geométrico bidimensional que primava pela simplicidade e também a tipografia simplificada, que é essa fonte que a gente pode encontrar. Encerrou suas atividades em 1933, mas ela foi reaberta no século XXI. Então, aqui está a revista, né, uma das capas da revista da publicação da Bauhaus.
E ao lado ali está a fonte Bauhaus, né? Simplicidade, olha o J, né? Só uma linha com pontinho em cima. Outra maneira deles simplificarem foi através de evitar, né? Tirar fora as letras maiúsculas, só tem as minúsculas. Depois da Bauhaus, então, a gente tem o chamado design moderno e estilo internacional, aonde se firmou assimetria, novas expressões tipográficas, diretas e simples, e a crescente importância da publicidade com nova ênfase nas cores primárias. Então, isso foi essa consequência também da Bauhaus. Já o que a gente tem hoje em dia, né? Décadas seguintes, né? Vários problemas para adaptar a estrutura a uma comunicação comercial, porque cada vez mais a comunicação começa a ser usada com fins comerciais. Foi um caminho para um design mais ordenado e estruturado. Logo depois a gente teve curtos períodos nostálgicos, então décadas seguintes, períodos mais Art Deco, períodos mais Art Nouveau. E o que veio de novo nesse período que é considerado nesses livros que fazem essa releitura do que já foi feito, é o movimento pop, que na verdade muitos consideram o movimento pop como uma paródia, que teve grande uso e ainda tem, né? Todos esses aqui são usados hoje em dia, vocês vão notar, vocês vão conseguir identificar. Grande uso na publicidade e na indústria de embalagens. Isso aqui é um cartaz do pop, do Roy Lichtenstein. É o cartaz do Aspen Winter Jazz, né? Um evento de jazz que acontece em Aspen, né? Então aqui é bem essa leitura pop. Pop, a gente tem várias artes pop, né? Cultura pop, a gente tem esse excesso de cores, né? O Paul vem também dessa cultura pop. Então, muito importante a gente salientar, né, que estilo, segundo o dicionário, é o conjunto das qualidades e expressões características de um autor na execução de um trabalho. Então, num bom layout, estilo é o resultado da experiência acumulada, gosto pessoal e talento do criador. Então, a gente precisa ter essa experiência, né, acumulada, esse estudo todo, e claro que vai ter o nosso gosto pessoal. Então, um bom layout é resultado disso tudo. Cuidado, né, que existe uma diferença entre trabalho embasado e soluções de modo superficial. Então, lembrem de embasar sempre o trabalho de vocês. Claro que a gente vai trabalhar sempre em parceria, né, com designers, mas a gente pode fazer todo esse indicativo do que está acontecendo. Bom, até voltei aqui, porque o exercício eu vou deixar para comentar na nossa web, né, e aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, reforçando como é importante a gente entender o que aconteceu, da mesma forma como a gente viu no mobiliário, sempre tem um conceito por trás, aqui também a gente está falando dos conceitos por trás, então a gente passa a entender que as representações têm um motivo de acontecer, que é isso que eu quero que vocês também sempre façam, né? Um motivo, por que fazer a arquitetura de vocês desse jeito, por que fazer o design daquele outro, como eu vou juntar, né? Eu imagino o pensamento de um designer gráfico, de um publicitário que desenvolveu uma marca que vocês vão trabalhar. A gente precisa conversar e chegar a um denominador em comum, ok? Muito obrigada!